E para você, isso que está acontecendo lá na capela de Augsburg, nos Estados Unidos, é ou não um avivamento? Pode ser chamado ou não do início de um avivamento? Bom, é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, porque a gente está vendo muitas especulações e comentários acerca desse mover naquele local, tá bom? E há muitas testemunhas ali, muitos pastores têm ido àquele local para de fato verificar o que está acontecendo ali. Se foi apenas um culto estendido ou se é uma ação divina na sua igreja. E nós vamos falar a respeito disso hoje. Eu peço que você não saia daí, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E se tratando de avivamento, é importante a gente poder frisar o que de fato é um avivamento e a gente compara com aquele local. Algumas pessoas estão assim de forma incisiva tentando desvirtuar o que está acontecendo naquele lugar. Eu queria ressaltar em primeiro lugar, você sabe, assim como eu, que as pessoas têm dificuldade de passar do horário no culto. Isso é normal praticamente em toda a igreja. Passou do horário, se o culto é pela manhã, as pessoas, alguns já começam a reclamar que o pastor está se estendendo, que o pregador está se estendendo, que não era para aquilo acontecer, que tem que falar com o pastor para depois rever essas questões. Isso acontece praticamente em todo lugar. Estados Unidos não seria diferente. Esse já é um ponto. O culto passou dos limites, extrapolou, ou seja, o culto que era para ser uma programação de 1 hora e 40 minutos, já dura quase que uma semana, né? E as pessoas estão indo, e a cada dia tem ido pessoas diferentes, e aquelas que já estavam indo continuam, vão em casa, fazem os seus afazeres e voltam, ou seja, ali se tornou um ambiente desejado de adoração. E o que isso indica? Que de fato Deus está presente naquele local. Nos vídeos que nós vemos, é comum presenciar pessoas de joelho, pessoas se prostrando, chorando, pedindo perdão. Pelo menos é isso que eu estou ouvindo acerca daquele lugar. Então, a gente não pode chegar e falar que Deus não está agindo ali, que algo não está acontecendo naquele lugar. Muita gente está receioso com relação se é ou não um avivamento. Por quê? Pelo fato de nós termos presenciado muita meninice, muita criancice, muita falta de ensino, muita desordem, muita bagunça. Então, muita gente que leva a sério as coisas estão com o pé atrás com relação a isso, pois pensam que é mais um culto. Mas, como eu já falei aqui, tem coisas que não podem ser desconsideradas com relação a isso. E, afinal de contas, isso é ou não o início de um avivamento? Nós precisamos olhar especificamente o que vem a ser um avivamento, para a gente poder ter essa resposta para o que está acontecendo naquele lugar. Se o que eu tenho visto na Escritura é que isso faz parte do fim, que Deus vai derramar o seu Espírito, paralelo à apostasia, vai ter um despertamento na noiva de Cristo. Isso aí é indiscutível. Mas, olhando nessa questão do tema em si, avivamento, observe que o que aconteceu em 1970, no mesmo local, também começou dessa forma e foi tido como um avivamento. Por quê? Por suas características. O avivamento tem uma característica única em todo lugar em que ele acontece. Por exemplo, houveram avivamentos que sacudiram a Europa. Dentre os países da Europa está o país de Gales, que foi um país sacudido pelo poder de Deus. E no período em que esses avivamentos aconteceram naquele lugar, o que esse avivamento produzia? Arrependimento, reconciliação, uma transformação na sociedade e um relacionamento consistente com Deus. Ou seja, coisas extraordinárias aconteciam que levavam a população, a comunidade daquele lugar
a um nível de arrependimento e reconhecimento de Deus e das Escrituras. Então havia uma mudança considerável no local, exatamente porque o que estava acontecendo estava sendo promovido por Deus. Então o país de Gales é uma referência. Nós temos também a Alemanha, que foi um país varrido pelo poder de Deus. E em algumas cidades foi algo tão forte que depois de 100 anos de avivamento, de poder de Deus, as pessoas ainda testemunhavam o que tinha acontecido naquele lugar. Então, nós temos alguns locais que aconteceu algo e marcou a história daquele lugar com arrependimento e transformação. Bom, já no século XIX, nós tivemos também um avivamento que alguns desconsideram e acreditam não ser um avivamento, na Rua Azusa. Mas antes de você desconsiderar pelo fato do que aconteceu depois, primeiro analisa o contexto. Aí depois você faz o seu julgamento. Por que eu estou falando isso? Porque houveram mudanças na sociedade, teve transformação. E aquilo aconteceu exatamente num período onde havia segregação. E nesse período, o pregador, que era William Seymour, não tinha oportunidade de estudar junto com os brancos. Quando ele começou a perceber a desordem, a manipulação, ele chamou um professor de teologia chamado Charles Parham para poder auxiliar com relação ao que estava acontecendo, porque ele percebeu a manipulação, ele percebeu certos comportamentos que não tinham a ver com a realidade. Ele precisava de base teológica para poder combater aquilo. Mas Parham se recusou porque disse que aquele era um trabalho de William Seymour e não dele. Tá? E isso se estendeu, continuou a haver aquilo, e Seymour ficou triste, entristecido exatamente por não poder se posicionar de uma forma teológica. O que de fato ocorreu e durou esse avivamento por 3 anos. Nós temos um avivamento também que aconteceu em 1966, na África do Sul. Em Quatuzambamba, se não me falta a memória, foi o local onde o pastor, hoje ainda vivo, o pastor Erlo, começou a orar e ali Deus o convenceu dos seus pecados, ele se arrependeu e houve um processo de transformação extraordinário em muitas tribos nas proximidades daquele local. E muitos pastores influentes no Evangelho foram até aquele lugar, incluindo o próprio pastor Hernando Dias Lopes, o pastor Billy Graham, que ainda era vivo, o David Wilson e outros pastores, para presenciar o que Deus estava fazendo ali. E foi a gente transformada, lavada. A igreja construiu praticamente uma cidade nesse local. Foi algo tremendo. Você precisa ler o avivamento da África do Sul. Tá? Então, esse avivamento modificou o contexto social. O avivamento também que aconteceu nas Ilhas Fiji. Ali, Deus varreu o pecado daquele lugar. Foi algo extraordinário. O próprio presidente se levantava às 4 da manhã para orar e apresentar a nação. O negócio ficou, um ambiente das Ilhas Fiji ficou aquele ambiente celeste. Esse vídeo no YouTube você pode procurar. Também o avivamento de Amolonga foi da mesma forma. Pessoas tendo convicção dos seus pecados, se arrependendo, se reconciliando com Deus, tendo uma transformação no seu estilo de vida. Então, quando se refere a esse mover que está acontecendo lá nos Estados Unidos, especificamente nessa capela, nós não podemos desconsiderar nada. Tudo precisa ser visto. E até o momento o que está acontecendo são pais se reconciliando com filhos, pessoas com desejo novamente pela vida espiritual. Está havendo uma transformação. Há testemunhos que já estão sendo dados, mostrando o que isso está gerando na sociedade. Entenda, não podemos chamar de avivamento simplesmente um culto porque se estendeu, está tendo muito pulo, muito grito, muita coisa, e aí é um avivamento, como a gente costuma ver no Brasil. Não, avivamento tem as suas características, e a principal delas é tornar vivo aquele indivíduo que estava morto, é trazer vida novamente para conectá-lo a Deus. E isso está acontecendo, nós não podemos negar, está visível aos olhos de todo mundo.
tá? Pastores, doutores em teologia têm ido àquele lugar e confirmado o que está acontecendo ali. Que tem sido de uma forma simples, as pessoas oram, cantam, choram e pedem perdão, como todos os outros avivamentos que aconteceram, tá bom? Se você tiver o seu ponto contra, está aqui o meu ponto de vista, e eu espero ter ajudado de alguma forma. Deus abençoe e até o próximo.